Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos! Mais uma aula no canal Educação, hoje terça-feira, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, o dia de Nossa Senhora. Tudo bem, pessoal? Oi, tia Joyce. Eu não sei se vocês sabem, mas na semana passada eu tive que me ausentar. E aí a saudade, né? Que eu não sei se é doença, o nome disso é doença, né? Nem saudade. Eu estava assistindo às aulas. Aí eu fui ver qual era a minha aula, que estava passando, né? E quando foi ontem, eu resolvi colocar na terceira série. Aí, como é que o professor de história começa e ela toda sorridente, do jeito que vocês estão vendo aí. Porque isso aqui é raro aqui comigo. É raro. Aí, o professor, nós vamos começar a aula, não sei o quê. A nossa tia Joyce. Aí eu olhei assim, tia Joyce. Olha só, Adriana, tu tá vendo? Tia Joyce. E ela, e sacudindo, sacudindo, sacudindo as mãos, e eu digo, né? E sorrindo. E sorrindo. O povo falando lá do governo, não sei o quê, ditadura, 64, não era? Olha, eu assisti, minha filha. Olha, eu vejo. Bom, pessoal, o que nós vamos trabalhar hoje? Além de falar da vida alheia, a gente já falou da vida alheia, já deu, entendeu? Para todo mundo acordar. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Bom, gente, olha, nós temos um assunto chamado equilíbrio químico. É um assunto muito extenso, na verdade. É um conteúdo enorme. Então, a gente tem que começar devagarzinho. O que eu quero? Que vocês aprendam a representar um equilíbrio químico através da sua constante, né? Então, é a partir da reação química que está em equilíbrio que você pode tirar a constante de equilíbrio daquela reação. Aí, a partir também de tabelas, utilizando essas tabelas de constantes de equilíbrio, a gente pode identificar, prever o comportamento de algumas substâncias nas reações químicas. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar naquele galinho do tempo, que o galo fica de cores diferentes quando está úmido, né? Então vai chover. O outro, não, quando ele está nessa cor, não vai chover. Olha, tu tá vendo aí, Joyce? Claro que eu valorizo, meu amor. Você é muito focada. Baixa Grande do Ribeiro, bom dia! Muito bom dia para vocês. Tá vendo a minha alegria quando vocês falam comigo? Hein, gente? Façam mais isso. Não me abandonem, não. Então, vamos pensar um pouco o que seria esse equilíbrio. O que seria esse equilíbrio químico? Olha só. Muitos fenômenos que ocorrem na natureza, sejam eles físicos ou químicos, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis, tá? Quando eu digo irreversível, é porque eu não tenho como voltar ao estado anterior. Então, vamos supor um exemplo bem simples, que é a água na fase sólida, gelo, né? Se transformando em água líquida. Esse processo ele pode ser reversível com a redução da temperatura. Eu pego essa água líquida, coloco ela numa temperatura de 0 graus ou abaixo de 0 e ela vai congelar. Então, é um processo que você faz e desfaz, faz e desfaz. Então, toda vez que se falar em equilíbrio químico, você tem que pensar no seguinte: foi uma reação que aconteceu no sentido direto e no sentido inverso. Como assim? Imagina aqui, ó, um reagente A com um reagente B, produzindo um reagente ou um produto C e um D. Quando eu digo que essa reação é reversível, ou seja, que ela ocorre nesse sentido inverso também, quem passa a ser os reagentes? O C e o D. Quem passa a ser produto? O A, certo? E o B. Então, são coisas que a gente tem que ter em mente. Eu vou colocar aqui, ó, sentido 1, sentido 2. Então, no sentido 1, nós temos como reagentes o A e o B.
E produto, nós temos o C e o D. Certo? Isso no sentido direto. Sentido 1 é o sentido direto. No sentido 2, que é a volta, né? Ele vem de lá para cá, do final para o início. Quem é o reagente agora? Os reagentes são C e D. E os produtos agora são A e B. Então, são processos inversos. O A e o B é consumido para produzir C e D. No outro, C e D é consumido para produzir A e B. E aí, pessoal, quando isso acontece, a gente diz que quando as velocidades do processo 1 e do processo 2 se igualam, a gente diz que houve aí um estado de equilíbrio. Ele atingiu o equilíbrio, tá bom? Neste caso, eu tenho como dizer exatamente quem é o reagente, quem é o produto? Olha, todo mundo está sendo consumido e produzido aqui durante o equilíbrio. Então, nesses casos, você precisa saber qual é o sentido que você está se referindo. É o sentido direto, que é o 1, que está aqui, ó, nesse sentido aqui, onde a setinha aponta para os produtos. Ou se você está se referindo ao sentido indireto ou inverso, que é quando a setinha aqui aponta para A e B, onde você vai consumindo C e D, tá? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. É uma coisa que acontece o tempo todo. A velocidade com que ele consome A e B é a velocidade com que ele consome C e D. Então, quando a gente tem os processos reversíveis, a reação continua acontecendo, tá? A reação, Adriana, continua acontecendo porque tanto os produtos são formados na reação direta, como eles se combinam para formar os antigos reagentes na reação inversa. Então, isso acontece, como eu falei para vocês, o tempo todo, na ida e na volta, tá? Então, é como se você fizesse o caminho de ida e o caminho de volta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É como se fosse um ciclo. Certo? Toda vez que você visualizar esse negócio de setinha para frente e para trás, ou ainda meia seta, tá vendo? Isso daí representa processos reversíveis, tá? Então, todas as vezes que eu atingir o equilíbrio, eu vou ter uma quantidade de reagente e produto estável. Então, todas as vezes que eu conseguir esse equilíbrio, as quantidades permanecem constantes. Tá bom? Porque a velocidade com que ele consome um, ele produz aquele. Então, fica praticamente estável. Então, para alcançar, como eu já tinha falado para vocês, a velocidade da reação direta, que é essa reação 1, deve ser exatamente igual à velocidade da reação inversa. Então, o V, que é a velocidade da reação direta, deve ser igual à velocidade da reação inversa. Somente nesse momento a gente atinge o equilíbrio. Se não for dessa forma, não dá, tá? O equilíbrio químico, uma coisa que é importante, o equilíbrio, ele é dinâmico, ou seja, ele não é estático. As pessoas pensam no seguinte: atingiu a concentração constante de A, B, C e D, que são os envolvidos da reação. Então, a reação parou de acontecer. Não, Baixa Grande do Ribeiro. Não mesmo. Não. Continua acontecendo. Colônia do Gurgué, bom dia, já ia falar com vocês. Transmissão de pensamentos. Nossas ondas aí se comunicaram. Eu já ia dar um grito em vocês, que eu olhei aqui, vocês estavam aí e não tinham me dado bom dia. Ó, é equilíbrio dinâmico, é o equilíbrio do movimento. Né, Adriana? Adriana está com um copo de café na mão, olhando para o tempo, tá rolando um ventinho na Isaías Coelho, mas o sol tá truando. E eu tenho certeza que ela tá assim, olhando para o celular,
tentando acordar, não é? Diz. Colando do Google, vocês sabem. Ah. Ó, gente, eu passei um dia sem vir que eu fiquei agoniada. Eu gosto. Ó, eu quero que vocês trabalhem assim, quando vocês terminarem os estudos de vocês, que vocês começarem uma faculdade, um curso técnico, algo do tipo, vocês encontrem um local que vocês dizem, rapaz, eu gosto mais de trabalhar aqui. Gente, é bom. Eu passei na padaria agora de manhã. Não é besteira, não, é sério esse negócio. Jorge, deixa eu te perguntar, tu sente quando o clima do lugar é bom? Você sente quando os funcionários eles se gostam? Né? Então, é isso. Quando a gente está num ambiente em que a gente se sente bem, isso serve para tudo na vida de vocês, dentro de casa. Então, a gente tem que fazer, no máximo, a nossa casa um ambiente que a gente goste, que a gente fique bem. Mesmo com qualquer que seja o problema. Aí você faz o quê? Você percebe, eu passei na padaria, as meninas, eu notei, olhei para elas, que vocês sabem, quem trabalha em padaria trabalha muito, muito, e começa muito cedo o dia. E eu perguntei, eu disse, mulher, deixa eu te perguntar uma coisa, que horas vocês entram aqui? Aí ela disse, 5 horas. Aí eu olhei assim, 5 horas da manhã. Ela disse, é. Mas ela falou assim, e eu vendo a relação dela com as outras, eu disse, gente, incrível, porque muita mulher junta, a gente sabe, né, que a gente não é peça. A gente não é cria, que muita mulher junta da BO. Mas gostei do clima de lá. E eu achei bacana. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que vocês possam encontrar um ambiente de trabalho, que vocês se sintam bem, que vocês cheguem para trabalhar, que por mais que seja cansativo, mas que você, fique super feliz e trabalhe, que o dia passe de uma maneira suave. Isso é muito bom. Sou vidente, Adriana. Adriana, te conheço, Adriana, de outros carnavais. O que foi que eu disse, Colando Gugué? Que ela estava sentada com um copo de café, o solzinho truando lá em Isaías Coelho, aquele ventinho frio, e ela com o celular, ainda pensando se está acordada ou não. Conheço. Então, o equilíbrio é dinâmico, não é estático. Como eu falei para vocês, a reação direta deve ser igual à velocidade, né, da reação inversa. Então, essas reações elas continuam acontecendo, não é que elas parem, tá? Elas não param. Elas não param. É igual a precisão, não se acaba nem fica pouco. Ela continua o tempo todo, tá? Então, quando... Olha esse exemplo massa, que é da camada de ozônio. É quando o ozônio se forma e se decompõe. É o tempo todo. O tempo todo, assim, o ozônio, lá na camada de ozônio. No estômago, nos dentes, nas lentes fotossensíveis de óculos, na ingestão de remédios e nas cavernas, com a formação das estalactites e estalagmites. Cuidado, pode ser que eu tenha um informante mesmo. Pode ser. Adriana, tu acredita que eu visualizei a cena? Tu acredita? Eu te vi sentada. Eu te juro. Eu visualizei a cena. Olha, equilíbrio entre água e vapor. Por que eu estou falando isso? Primeiro, a gente precisa entender o que é isso. Érica, como assim? Vapor? É, vapor. Olha só. Um recipiente com água, por exemplo, você tem um êmbolo móvel. Imagine que é uma tampa, tá, gente? É uma tampa. Aí você imagina que você levanta um pouco essa tampa aqui, ó. Dá esse espaço aqui. Você levanta um pouco aqui. Gente, a vida do crente, a pessoa debocha do outro, olha. Olha, imagina você desse espaço aí, certo? Aí, o que acontece, pessoal? Vocês já, por exemplo, eu não sei se vocês estão fazendo, eu estou fazendo isso em casa e eu acho importante fazer. O balde com água no quarto, né? Você bota o balde com água no quarto. Na manhã seguinte, você botou à noite, se você marcar o volume de água com um pincelzinho permanente, por exemplo, vou marcar aqui onde está a água, de manhã já vai estar bem abaixo. Porque, naturalmente,
algumas molequinhas da superfície da água, elas vaporizam. Então, elas não precisam entrar em 100 graus Celsius para poder passar para a fase de vapor. Tá? Esse processo a gente chama de vaporização, que é o mesmo que envolve na secagem das roupas, tá? No varal, é isso. Então, quem são as molequinhas que evaporam? São só as molequinhas. Gente, eu estou rápida, são só as molequinhas. São só as molequinhas da superfície, ó. São essas aqui. São elas que passam, tá bom? Assim, daquela película da água, sabe? De cima da água, a superfície da água. E aí vai e evapora. Só que ela vai evaporando. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas a seta da vaporização, ela é maior que a seta da condensação. Aí chega um momento em que eles se equilibram. Tá vendo? Tá assuntando? Tipo assim, eu não vou mais evaporar, é só isso. Ponto. Aí a gente diz que está em equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque o tempo todo as molequinhas que estão na fase de vapor vão voltar para o líquido. E as molequinhas do líquido vão para a fase de vapor. Então, esse processo aqui, ó, ele acontece o tempo todo, ele é dinâmico. Tá bom? Às vezes pode parecer um pouco complexo, mas já vocês vão compreender. Alô, Canavieira! Chegou e não deu bom dia, né? Bom dia, com licença, obrigada de nada. Professora, posso entrar na sua aula? Claro, meu amor, seja bem-vindo. Olha, que educação. Equilíbrio N2O4 e NO2. O que é isso? Quando eu tenho só o N2O4, olha aí os gases, ó. Tá vendo? E aí, quando eu tenho o NO2, ficou um pouco alaranjado, né? Castanho. Então, quando eu tenho só o N2O4, eu tenho um gás incolor. E quando tenho o NO2, é um gás castanho. Um gás castanho. Então, elas ocorrem o tempo todo. Essa mudança, essa modificação aí, ocorre o tempo todo, tá? Tanto no sentido direto como no sentido inverso. Então, no início, é produzido bastante NO2. Até chegar num ponto que a velocidade de produção do NO2 é a mesma de consumo dele. Aí, estabiliza, tá? Não para, não, estabiliza. Como é que eu vejo isso em gráfico? Vamos lá. Esse símbolo aqui, eu quero deixar claro, apesar de já estar aqui, esses colchetes representam a concentração em quantidade de matéria por volume, então, seja mol por litro. Olha só. Imagine esse R aqui sendo reagente. Pronto. Tá aí o R sendo reagente. Tá vendo aí a curva do R? Tá vendo Baixa Grande do Ribeiro? Tá vendo Colônia do Gurgueia? A linhazinha do L aí. Do R, perdão. Aí eu vou botar agora do P, que é o produto. Ó. Qual foi o momento que eu posso afirmar que eles atingiram o equilíbrio, pessoal? Justamente aqui. O momento que eles atingiram o equilíbrio foi aqui. Como é que eu sei, Érica? Porque a velocidade, aqui neste caso, coincidentemente, as concentrações, tanto de reagente
como de produto são iguais, mas nem sempre é o que acontece, tá? Nem sempre é o que acontece. Você não necessariamente você tenha concentração igual. Olha só. O R de reagente, você está vendo aqui, ó, ele não foi consumido muito em relação ao produto. Bora ver o produto. Ó. Tá vendo? O produto não chegou nem perto de se igualar, nem de passar da concentração de reagente. Ou seja, neste caso aqui, eu tenho mais reagente do que produto. Eu tenho mais reagente do que produto. No primeiro exemplo do gráfico, eu tenho a mesma concentração. Já aqui, nesse caso, eu tenho a concentração de reagente maior que a de produto. Eu consigo visualizar isso pela linhazinha amarela, certo? Vamos ver agora esse outro caso de equilíbrio aqui, ó. Onde é que está o R? Foi ou não foi lá para baixo do produto, da curva do produto? Então, com certeza, a concentração de produtos vai ser maior do que a concentração de reagente. Quando eu tenho um caso como esse, pessoal, eu digo que a minha reação é produto favorecida. Como assim, Érica? O que é produto favorecido? Oxente, é favorecida a formação de produto. Eu acabo tendo mais produto do que reagente. Então, geralmente, isso é mais interessante, de acordo com aquilo que eu queira, né? De acordo com aquilo que eu queira. Nesse primeiro caso, nós temos as concentrações iguais, tanto de reagente como de produto. No segundo caso, nós temos, olha, gente, o equilíbrio foi aqui. Você vê que é praticamente a mesma velocidade, tá bom? E no outro exemplo, os reagentes são bem menores, os produtos são maiores. Então, a reação produto favorecida aqui, eu posso deixar isso claro, tá? É uma reação produto favorecida. Eu sugiro que vocês copiem esse gráfico. Eu sugiro que vocês copiem esses 3 gráficos, viu, Colônia? Viu, Colônia do Gurgueia? É interessante vocês copiarem os 3 gráficos. Vou chamar esse aqui de 3, esse de 2 e esse de 1. Só para te provar, Joyce, que eu assisti mesmo a aula ontem. Vamos botar R$3 aí na tela. 3 minutinhos, Daniel, por favor.
Eu queria saber se a Adriana copiou, porque a coragem que ela tá bem aí hoje. Rapaz, eu não sei não, viu? Sei não, sei não, sei não. Bora lá. Bora continuar. Ei, colônia do Google, deu tempo? Atenção, atenção. Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, colônia do Gurgueia. Vocês conseguiram copiar, né? Vou seguir. Então, a gente tem essas 3 situações. E nessas 3 situações, eu tenho processos reversíveis. Tá? Velocidade da reação direta sempre igual à velocidade da reação inversa. Então, toda vez que você não mexe no sistema e deixa lá, toda vez que você não mexe no sistema e deixa ele quietinho lá no equilíbrio, ele continua sendo dinâmico e não vai sofrer alteração nenhuma. Mas eu só consigo observar a situação de equilíbrio num sistema fechado com uma temperatura constante. Porque se eu modificar a temperatura, eu vou modificar o equilíbrio. Olha esse cara aí. Henry Louis Le Chatelier. O Henry Louis Le Chatelier. O que ele propôs? Gente, olha só. Se ninguém mexer, se não ocorrer a ação externa de ninguém, um equilíbrio ele tende a permanecer em equilíbrio. Agora, se você modificar qualquer coisa nesse equilíbrio, aí essa reação ela vai sofrer. Sabe a balança? É como se tu fizesse assim, ó. Que é isso, gente? Tá parecendo um pêndulo. Não tá parecendo uma balança, não, colônia do Google, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Adriana. Olha, ficou feio demais, mulher, pelo amor de Deus. Olha aqui, eu vou fazer assim, né? Como é? É assim o prato, né? Mas como é mesmo aqui? Não, mulher, tô péssima. Não sei não, desenhar não. Aí, imagina que a reação tá bem aqui em equilíbrio. Todo mundo ok. Aí depois, alguém mexe nas paradas, né? Alguém mexe aí nas paradas. Aí o que eu posso observar? Que saiu do equilíbrio. Eu perturbei o sistema, ele saiu do equilíbrio. Nesse caso, pessoal, o que eu observei? Eu observei que um aumentou a massa, né? Ou o outro que diminuiu. Então, nesse caso, Raquel, para eu voltar no equilíbrio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o lado que tem menos ou diminuir o lado que tem mais. Tanto faz. Tá bom? Ó. Você vai atingir um novo estado de equilíbrio. Tá? Você vai atingir um novo estado de equilíbrio. Não sei se vocês podem observar, porque meu desenho está muito bom, então dá para vocês perceberem isso, que não é mais na mesma altura que estava aqui a balança, ó. Tá vendo? A altura era essa aqui, né? Ó, não está mais, está em outra altura, ou seja, está em um outro estado de equilíbrio. Toda vez que você não mexe com a reação que está em equilíbrio, ela vai permanecer do jeitinho que ela estava. Mas se você provocar uma mudança, uma alteração externa, ele vai tentar remediar aquilo que você fez. Não tem quando você derrama alguma coisa, derramou água na cozinha, lá no balde. Poxa, aí vai fazer o que agora? Vai tentar resolver.
tirando a água com o rodo, enxugando com pano. Então, é mais ou menos isso que a reação química faz. Se alguém vier mexer aqui na minha quantidade de reagente ou de produto, ou modificar a temperatura, ou modificar a pressão, eu vou reagir de modo a diminuir aquela mudança que você provocou. É assim, tá? Então, olha aí o princípio de Le Chatelier sendo colocado à prova. O galinho do tempo, gente, é formado por um sistema em equilíbrio que sofre a ação da temperatura e da umidade, ou seja, são dois fatores que são extremamente importantes. Temperatura e umidade. Ou seja, se tiver alteração na temperatura e na umidade, o galinho do tempo ele vai mudar de cor, tá? Então, quando está úmido e com temperaturas mais baixas, fica rosa, ou seja, a previsão é de chuva. Então, quando você tem uma umidade mais elevada, e uma temperatura baixa, quando você tem elevada umidade, temperatura baixa, o galinho fica rosa. Aí você já dá um prelúdio de que vai vir uma chuvinha, tá? Quando ele está muito quente, ou seja, a temperatura está elevada, a temperatura está alta, e a umidade fica baixa, aí a cor que ele fica é azul. A baixa umidade. Então, era muito utilizada antigamente, se utilizava mais, né? Para saber se ia chover ou não. Se ele tivesse rosadinho, rapaz, vai cair uma chuvinha aí. Por essas horas aí vai cair uma chuva. Se tivesse azul, aí é porque não teria chuva. Legal, né, gente? É um equilíbrio químico aí que quando ele é perturbado pelo aumento da temperatura ou a redução da umidade, aí ele vai mudando de cor, formando produtos de outra cor, tá bom? E quais são esses fatores, Érica, que podem alterar o equilíbrio químico, tá? Eu gostaria que vocês anotassem. Temperatura, presta atenção. Uma temperatura que é endotérmica, ela gosta ou não gosta de calor? Bora lá. Atenção, Colônia do Gurgueia, Canavieira e Baixa Grande do Ribeiro. Endotérmica, gosta ou não de calor? Vamos, estou esperando. Estou esperando. Uma reação endotérmica. Gosta ou não gosta de calor, pessoal? Uma reação endotérmica adora calor, porque ela absorve. Certo? Ela sempre absorve calor. Então, ela gosta. Então, se, por exemplo, pega aqui, imagina. Tem a reação de A se transformando em B. O ΔH da reação, é positivo, mais 100 quilojoules. Aí, esse ΔH é de qual sentido da reação? Do sentido direto, né? E não do sentido inverso. Então, para A, presta bem atenção, formar B, aí eu tenho uma absorção de 100 kJ de energia. Para B formar A, que é o processo inverso, aí eu já tenho o ΔH igual a menos 100 kJ, porque é justamente o oposto. Né? Justamente o
oposto, tá bom? Então, se a reação é endotérmica no sentido direto, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer quem? Eu vou favorecer a Adriana, a formação de B ou de A. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer quem? Eu vou favorecer a formação de quem? De B ou de A? Pensa comigo no seguinte. Se o processo direto é endotérmico, quem é que gosta de calor? O processo direto. No processo direto, que é endotérmico, é porque ele gosta de calor, então ele gosta de elevadas temperaturas. Quando você aumenta a temperatura, você favorece a formação de B, porque o B é formado no sentido endotérmico, certo? Então, o aumento da temperatura favorece a formação de B, certo? Favorece a formação de B. E se eu diminuir a temperatura, certamente eu vou favorecer, né, a formação de A, que é o sentido que não gosta de calor, tá bom? É um sentido exotérmico. Então, toda vez que você aumentar a temperatura, você vai ter deslocamento no sentido da reação endotérmica. Quando você diminuir, você vai deslocar no sentido da exo, tá bom? Então, meu diretor, põe um minutinho para os meninos copiarem isso, por favor.
Bora, Bill! Bora, menino! Bora, Camila, Adriana. Gente, olha, lá no bairro aqui da Zona Norte, tem um frigorífico do Bill. Rapaz, é. Olha, esse povo tava tirando tanta onda com esse homem, gente. Então, quem conhece aí o bairro Mocambinha, aqui em Teresina, ela tem um frigorífico do Bill. Rapaz, não prestava, não. Todo mundo que passava, acho que até o cachorro tinha vontade de dizer, bora, Bill! Ele ficava muito pistola. Ele não gostava de jeito nenhum. Hoje ele fala. Tem ódio disso aí, que se alguém botar esse vídeo, negócio de bora, Bill, aí ele não sabe nem o que ele faz. Eu acho uma graça. Então, vocês viram, né? Temperatura. O aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico. E a redução da temperatura desloca no sentido exo, tá bom? Se eu estou dizendo que essa reação tem uma variação de entalpia menor do que zero, é porque eu estou dizendo que o valor é negativo. E se o valor é negativo, esse processo é exotérmico. Se eu aumentar a temperatura, vou fazer essa pergunta para a tia Joyce. Tia Joyce, presta atenção. Tia Joyce. Aprendi isso ontem, tá, gente? Ó, eu tenho essa reação que no sentido direto, os reagentes são gás de nitrogênio, gás de hidrogênio e o produto é a amônia, certo? Então, o sentido direto dela é um ΔH menor do que zero, ou seja, negativo, ele é isotérmico, não gosta muito de calor. Se eu fosse fazer o inverso, virar aqui essa reação, a amônia seria meu reagente e o hidrogênio e o nitrogênio seriam meus produtos. Obviamente que esse processo inverso vai ser o inverso disso aqui. Se o direto é exo, o inverso é endo. Tá? Agora, tia Joyce, me diz uma coisa. Se eu aumentar a temperatura, o que é que eu vou favorecer aí? O que é que vai ser favorecido? O que você acha? Qual deles vai ser favorecido? O sentido direto ou o sentido inverso? É o inverso, muito bem. Olha aí, Adriana. Olha aí, Adriana. Te exemplo, a mulher. Ela disse, o aumento da temperatura vai deslocar, vai favorecer, favorece o sentido inverso. O sentido inverso, por quê? Porque, veja, no sentido direto, eu gosto ou não gosto de calor? Não gosto. Então, se tu aumentar a temperatura, não vai ser favorecido o sentido exotérmico. Vai favorecer aquele que gosta do calor, que é o sentido endo. Neste caso, o sentido inverso. Certo? Então, eu vou ter um aumento na produção de N2 e um aumento na produção de H2. Vocês entenderam? Já vocês que tu disse, ó. Diz que desloca no sentido inverso, então vai aumentar eles e vai diminuir quem? A amônia. Tá ligada? Pois é? Dona Camiletes, Camila Silva. Seguimos. Olha só. Mais uma vez, a pergunta. Essa reação direta, ela é endo ou é exo? Aqui, ó. Maior do que zero, então é positiva. Endotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura aí, eu vou ter uma maior formação do gás castanho ou do gás incolor? Se eu aumentar a temperatura,
eu vou ter uma maior formação do gás castanho ou do gás incolor? Vambora, Adriana! O pessoal lá de Colônia do Gurgué está dizendo que é a Adriana que tem que responder. Entendeu? Eu acho que eles têm razão também. Bora, Drica. Cuida. Aí, se ela errar a Colônia do Gurgué, aí vocês, né, dão a resposta certa. Não é não? É assim. Qual vai ser predominante, o gás castanho ou o gás incolor, se eu aumentar a temperatura? Bora fazer a pergunta de novo, que a Adriana não estava prestando atenção. Quando você aumenta a temperatura, você vai favorecer, no caso aqui dessa reação, a formação do gás castanho ou do gás incolor? Eu vou dar 1 minuto. 1 minuto. Vamos lá, tio Daniel. Vamos lá. Ó, a Adriana respondeu, Colônia do Gurgué. Eu sei que vocês estavam aí jogando a bichinha réia na fogueira. Bora, Adriana, responde. Pois ela respondeu e respondeu certo. Acreditem. Por que você está surpreso que ela respondeu certo? Ela respondeu certo, Colônia do Gurgué. Acredite no potencial dessa mulher, porque ela se esconde. Entendeu? Ela não quer que as pessoas vejam o potencial dela. Então, quando você aumenta a temperatura, desloca no sentido direto, ou seja, aumenta a produção do gás castanho. Vai aumentar a produção, que é a concentração do NO2. Por quê? Porque o sentido que forma o NO2 é um sentido que gosta de calor. Então, se você aumenta a temperatura, né, se você aumentar aqui a temperatura, o sistema vai para onde? Vai para onde está sendo favorecido. O ser humano é assim, só vai onde está ganhando? Pois é. Pois as reações químicas também não vão muito atrás, não. Elas vão onde elas estão ganhando, onde estão sendo favorecidas. E as reações endotérmicas são favorecidas com o aumento da temperatura. Então, toda vez que você aumenta a temperatura, vai deslocar no sentido de produzir mais o NO2. Porque a reação de formação dele é endotérmica. Já falamos da temperatura, agora vamos falar da concentração. Lembra daquela balançazinha que eu desenhei lá no início, bem feia, por sinal? Se eu aumentar a concentração, né? Não, você entendeu certo. Aquela reação lá em específico, tá, Adriana? Aquela reação lá tem como reação direta endotérmica. Isso não é via de regra, tá bom? Algumas reações diretas são exo. Entendeste? É só naquele exemplo, tá bom?
Então, olha aqui. Então, fatores que deslocam o equilíbrio, a gente já falou da temperatura. Vamos falar agora da concentração. No caso da concentração, é aquela vibe da balança. Quando você pega aqui a balança e aumenta o peso, por exemplo, digamos que aqui é reagente e aqui é produto. Tava todo mundo igualzinho, aí eu fui lá e aumentei a concentração de produto. Como eu aumentei a concentração de produto, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora trabalhar para consumir o excesso que eu botei. Quem foi que eu botei demais? Foi reagente ou foi produto? Ó, no caso A, produzindo B. Então, quem foi que eu aumentei a concentração de quem? Eu aumentei a concentração de B. Eu aumentei a concentração de B. Sendo assim, em que sentido deve haver o deslocamento? Para reduzir esse aumento? O que vocês acham? Para qual lado ele tem que deslocar para reduzir esse monte de B que foi colocado? Quanto? Gente, se eu aumentei B, eu tenho que deslocar no sentido de consumir o que eu aumentei. Vocês entendem? Eu tenho que deslocar no sentido de consumir aquilo que eu aumentei. Quem foi que eu aumentei? Não foi o B? Então, eu vou deslocar. Qual é o sentido que o B está sendo consumido, Joyce? É o sentido direto ou o sentido inverso? Onde o B está sendo consumido. No sentido inverso, no sentido 2. Muito bem, tia Joyce. Hoje ela está arrasiane. B produzindo A. Por quê, Érica? Porque eu preciso consumir o excesso que foi colocado, tá? Se aumentou a concentração de B, eu tenho que deslocar, fazer alguma coisa para o sentido de consumir esse excesso de B que foi colocado, tá? Depois disso, ele atinge um novo estado de equilíbrio. Por que, Érica, que o equilíbrio muda? Porque quando maior a concentração, coisa boa, Drica, valeu. Quando você aumenta a concentração, você vai ter mais choques das partículas. Quando você tem mais choques, você tem uma maior velocidade da reação. E aí, com a velocidade da reação mudando, sai do equilíbrio anterior e vai trabalhando para chegar num novo estado de equilíbrio, tá? Ele jamais vai voltar para o mesmo estágio anterior. Ele atinge um novo estado de equilíbrio, mas o mesmo não volta, não. Tá bom? Então, vamos ficar assim para quinta-feira. Vamos ficar assim para quinta-feira, tá? Eu vou falar mais sobre constantes, sobre fatores que deslocam o equilíbrio, tá? Com vocês. A gente vai dar essa pincelada inicial. Depois é que a gente vai aprofundar mais, tá bom? Então, eu espero vocês. Agradecer cada um de vocês por 7 da manhã estarem aqui, ó, focados. Pedir desculpa à minha amiga Joyce, que eu acho que hoje eu dei uma acelerada demais. Acho que eu estava agoniada, que eu estava sem conversar com vocês, aí eu fiquei... Hoje destampei. Viu? Eu que agradeço, meu amor, a participação de vocês, ó. Beijo, Colônia do Gurgué, beijo, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Oeiras. Adriana, minha amiga, cheiro, Camilinha. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Tchau.